Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Terceiro. Hoje o assunto tratado é sobre o cinema de Hollywood e a população negra. Estamos aqui com a professora Amanda. Pode falar um pouco sobre a sua especialidade na área, professora? Bom dia, pessoal, Sou professora de artes visuais, Tenho uma especialização em história da arte, parte cinematográfica. É isso. E uma primeira pergunta, professora, tirando um pouco mais fundo. O que é o cinema, professora, para você? O que consiste o cinema? O cinema, quando a gente fala, é um conjunto da parte cultural, é um conjunto da parte artística, histórica, é um envolvimento de diversas áreas, que a gente pode estar citando. Eu acho interessante o cinema, tem um pessoal do segundo fazendo um trabalho sobre cinema, né? Que é o grupo das meninas lá estão fazendo um trabalho sobre cinema e é muito interessante você pensar o cinema no Brasil, porque ele marca, na passagem do século XIX para o XX, justamente a mudança a urbanização brasileira, sabe? Então ela tem toda uma característica urbana do Brasil e a questão de comportamento social. Então acho que quando a gente está falando de cinema, a gente está falando sobre muitas coisas, como a professora Amanda falou. Inclusive a questão do comportamento, porque as pessoas precisaram ser educadas para se ficar na frente de uma tela. Hoje a gente não precisa mais dessa educação, né? Mas um dia já precisou. Acho interessante isso aí. Uhum. Então a primeira pauta que nós iremos abordar é... Por que a diferença entre papéis entre brancos e negros? Tipo, o estereótipo entre eles. Essa questão vai muito além do que a gente pode imaginar, Principalmente a questão cultural, racial, que a gente vai se preocupando com preconceito, com a discriminação, Então a gente vai muito além, não entra na questão de falar por que existe essa questão, essa diferença pela questão cultural e social também, Porque quando a gente fala do preconceito e da discriminação, a gente vem trazendo a questão do racismo, E a gente pensar que existe diferença, não deveria ter, Mas que a gente sabe que a gente carrega isso, é uma coisa que está enraizada até nos dias de hoje, Assim, e que é muito difícil, É uma questão cultural. E a ideia a gente falou inicialmente sobre a ideia do cinema com a sociedade. Pô, o cinema está retratando a sociedade, de alguma forma. Então, se a sociedade ela é racista, de alguma forma ela é estruturalmente racista, de alguma forma isso vai aparecer, nas telas, vai aparecer de forma mais contemporânea nas novelas e séries e outras formas de entretenimento que a gente consome assim por meio do vídeo, Uma coisa que eu penso é o seguinte, eu acho interessante que a gente sempre fala essa questão do racismo, é uma parte importante, mas às vezes a gente não consegue colocar negros em certos papéis. Por exemplo, eu vou colocar o negro como um vilão de um filme. Algumas pessoas vão falar, porque é preto vai ser vilão. Aí às vezes acaba dificultando. Ou a gente coloca dois negros em confronto, um negro mata o outro, tá errado. Às vezes a pessoa cria tanta pressão assim de tirar o racismo que ela acaba impossibilitando de ter outra possibilidade de papéis. Assim, eu penso nessa parte. Ele fica limitado a representar o negro, O negro. O próprio negro no filme, Mas a representatividade ali é de uma forma, colocação sempre errada. Nunca mostra um lado positivo de um negro que teve conquistas, sempre impondo a questão mais dificultosa, É o negro que foi para o lado do crime, que foi usuário de drogas, que é a questão homossexual. Ele não impõe todas as outras áreas, porque a gente tem que citar sim, mas a gente fala de modo geral, porque se fala da questão do branco, de todas as áreas do branco, que tem a questão do homossexualismo, que tem a questão do, se fala até do preconceito, do racismo inverso, que até é um ponto que eu ia conversar com vocês. Vocês acham que existe esse racismo inverso? Não, eu acho que racismo é racismo, contra todas as raças. Por que não? Por que não existe racismo inverso? Porque racismo é contra todas as etnias, Na minha opinião. Cara, eu acho que o cara de olho azul aí pra falar sobre racismo inverso. Vamos lá. Cara, eu acho que eu tenho medo de falar qualquer coisa. Não tenha medo. Não tenha medo. Às vezes isso é interessante, enquanto o Garcia pensa, que assim, realmente às vezes a gente, quando a gente lida com temas polêmicos, a linguagem, ela é um problema porque assim, eu já me peguei dando aula e usando a expressão negro. E algum aluno já me corrigiu, falou assim: "Não, professor, não é negro, é preto". E explicou toda essa questão.
E eu acho que, assim, que há variações da linguagem, sim, tipo, acho que esses são grupos que, assim, ó, que se identificam melhor com uma palavra, se identificam melhor com a outra. Essa questão de gênero também, ela muda tanto, ela é uma questão tão rápida, tão acelerada, que eu confesso que eu fico para trás em termos de saber se referir. Então, eu acho que quando você tropeça, tipo, nas palavras, sem intenção de fazer, eu acho que não há nenhum grande problema, assim, sabe? Tipo, de usar a palavra de uma forma um pouco imprecisa, ou alguma coisa desse tipo. Acho que a gente ainda não está nesse passo, assim. Acho que a linguagem... Mas que é colocado dessa E é colocado, forma, porque né? assim... Você não pode dar uma tropeçadinha ali e falar, opa, peraí, né? Realmente eu falei errado, porque as pessoas vão te julgar, E elas vão cobrar, sem dó nem né? piedade. Vai falar, você é racista, você é preconceituoso, né? Quando a gente fala, por exemplo, criado mudo. Se a gente for olhar na literatura, sempre existiu essa colocação, Verdade, né? Ali do que é de- móvel, tá então, dentro, mas que a gente, né, tá já internalizado em nós, né? E que se você perguntar para uma criança, tipo, ela nunca nem vai saber disso. Não tem daí, né? malícia. Tipo, Ela não tem não vai mais, ter não tem mais essa sentido, questão. por exemplo. E eu penso que, assim, sim, é importante pontuar essas questões da linguagem, né? Lembrei da Roselaine agora, poderia estar aqui contribuindo. Mas eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, que a função da linguagem, ela é unir. Ela não pode ser separar. Então, quando a gente tem que ter cuidado também para não ser tão criterioso, assim, com certo exagero, a ponto de a gente vai chegar no seguinte, não vou falar mais nada. Adoro isso também. Tipo, a ideia, não é meu lugar de fala. Eu não posso falar mais de nada, porque não é mais meu lugar de fala, sabe? Tipo, então, eu acho, calma aí, gente, vamos com calma, vamos interpretar melhor Você fala de liberdade de expressão, onde a gente tem medo de se expressar. Tipo, Né? Pra não errar, pra Não dá própria opinião. Né? E agora, certamente, teve todo esse tempo aí que o Garcia vai fazer uma contribuição Você acha enorme que eu agora. Você acha que o racismo inverso existe? Ótima saída, né? Não, eu não tô chegando pra ele. sei, É porque eu queria saber a opinião dele. Porque, tipo assim, eu acho que não só os negros, mas tipo, os negros sofrem bastante com o racismo, né? Claro, eu acho que a maior nível os negros que sofrem. Porque, cara, não tem como um branco sofrer racismo. Porque, tipo assim, o racismo, eu acho que vem de gerações, sabe? Tipo, é muito difícil, cara. Os negros sofrem mais por conta das gerações que vão mudando, Da bagagem histórica. dos pensamentos que as pessoas vão tendo sobre... Porque até, tipo, é até difícil uma pessoa negra entrar até na polícia, é difícil. Porque, tipo, é muito estereótipo de que, tipo, polícia só tem branco e que negro vai fazer coisa errada na polícia, porque negro só faz coisa errada. E cara, você falou disso, eu lembrei, não parece uma coincidência, você tem no Brasil uma das maiores populações carcerárias do mundo e predominantemente negra, né? Então, assim, realmente, você apontar essa questão das corporações de controle, que ela apresenta um certo racismo estrutural, tipo, faz sentido, né? Tipo, a coisa tem uma certa lógica, assim, né? Mas voltamos pro cinema. Acho que os papéis de negros, assim, acho que tinha... Porque acho que o cinema, tipo, tá evoluindo, sabe? Então... Você tem um movimento recente, né? Especialmente por aquela... eu sei que tem mais gente envolvida, mas eu sei que quem coloca muita energia e dinheiro nisso daí é aquela apresentadora americana, né? A Oprah. Ela põe dinheiro do bolso mesmo, tipo, na produções de filmes. E uma das grandes conquistas, além de já terem feito vários filmes na última década, eu sei que o Selma ganhou, acho que o filme do Martin Luther King lá, ele ganhou Oscar, né? Não sei se de melhor trilha sonora ou alguma coisa assim, que já foi um baita reconhecimento para eles, uma baita conquista, assim, né? A questão também que eu acho interessante, você lembrou do Oscar, e quando a gente vai ver as pessoas que estão lá, é muito difícil a gente achar um negro. Verdade. Muito difícil. Só quando são filmes de protagonista, que nem o próprio Will Smith. Exatamente. O próprio Chris Rock, né? Uhum. São muitos protagonistas de séries famosas, né? Cadê os diretores, o pessoal que lidera por trás da cena dos filmes? Cadê os negros? Essa é uma questão que eu acho importante. Você já assistiu Django? Já. O novo, né? O Rock, né? Não, The Rock não. Não, Como não é aquele cara? Qual? Quem faz o Django?
Você assistiu Django? Não. Deixa, então. Mas ele faz uma. Ele trata de uma forma meio satírica, com uma sátira. É um protagonista negro, que agora eu esqueci o nome do ator, é bastante famoso. E ele faz uma espécie de uma sátira, assim, tipo, então é como se ele é um negro escravizando outros negros, assim, sabe? Tipo, ele é um negro fazendo um papel de branco. Tipo, é um grande achado, assim, esse filme, por conta que é interessante você pensar que não cabe, ou é muito difícil lidar com o humor em questões polêmicas, né, como essa. Tipo, então, e você tem um protagonista, um filme como esse, que ele consegue trabalhar de forma bem humorada, tipo, um filme extremo, uma temática extremamente difícil, pesada é arriscadíssimo. Se você colocar isso mas é um bom filme. Por aí, é um bom filme. você tá colocando no pescoço, não acorda, porque você pensar... E uma segunda pauta que a gente quer abordar, professora, a gente quer te perguntar quais são alguns exemplos de filmes ou atores negros que tiveram um impacto significativo na indústria cinematográfica de A Hollywood. gente vê Denzel Washington, né, que sempre a gente ouve falar. Na realidade, são pouquíssimos, né? Se a gente for observar, a gente consegue contar nos dedos, sobram dedos, né? Se a gente traz lá um pouco mais antigos os filmes, né, não é da minha época nem da do Daniel, né? A gente viu no YouTube, né? Eu nasci em 94, então já tá bem. Né? Assim, a gente vê que assim, tem alguns filmes, mas que muitas pessoas nem conhecem, nunca ouviram falar. Né? Assim, quando a gente fala da geração de vocês, qual que é a referência que vocês têm de filmes? Qual o protagonista, Negro. homem ou mulher negro, que vocês conheçam? Eu sei que perguntar assim é ruim de lembrar, mas no geral assim, que vem na cabeça assim. Que vem na cabeça. Os filmes que eu vejo, assim, quando falam essa questão de protagonistas negros, são um filme que a gente não pode esquecer, As Branquelas. Eu As lembro... Branquelas, né? Tem de Pantera Negra. É verdade, né? Pantera Negra, o que mais? O Corra. Nossa, que filme Corra. legal. Que demais. São Qual filmes mais? simples, só que a gente não vê assim, a gente não faz assim, Históricos, pensa. que falam justamente da questão, né, ali da defesa do negro, a questão do preconceito, Que aborda esses que temas. abordam esses temas. Judas o Judas e Messias Messias Negro. Negro. Nossa, Filme filme bom, bom. né? Que Quem o próprio grupo dos Panteras Negras traiu ele, né? Um negro traiu outro negro. Então tá vendo aí a dificuldade que a gente encontra, né, assim, na indústria. Brasileiros, a gente falou de Hollywood, né, a gente tem que trazer, a gente se preocupa com a questão do Hollywood. E brasileiros? Né, que a gente sabe que a nossa questão cultural que, né, total aí, a gente encontra muitos. Eu acho que quando a gente fala de cenário brasileiro é mais grave ainda, mais né? grave ainda, Mais grave ainda. Né? Você ter... Porque seria onde a gente teria que ter vários, né, assim, atores, né, de modo geral, a representatividade total, e a gente não encontra, se a gente for ver, são pouquíssimos também. Isso Lógico que a gente fazer um encontrar comparativo da indústria brasileira cinematográfica, né, com a de Hollywood, não tem nem comparação. É, Agora brincadeira. que a gente está com o pezinho ali, né, e que estão buscando atores brasileiros para levar para lá, né? Então, assim, a gente pensando nessa questão é muito sério, né? Que a gente pensar, a gente teve uma evolução da indústria cinematográfica, eu não concordo. Quando as pessoas falam que evoluiu toda a produção cinematográfica voltada ao público negro, eu não considero. Eu acho pouquíssimo ainda. Porque a gente tem muito mais evidência, né, com a questão, né, do branco do que do negro. Né? Vocês concordam com isso? Sim, não é necessariamente uma evolução, né? Então, eu não considero que evoluiu. E por que, pra vocês, por que a fala da Amanda não é uma evolução? Se é que vocês concordam com a fala dela. Tipo, por que não pode ser considerada uma evolução? Uma coisa que eu penso, assim, ó. Você já viu no filme da Sereia? Novo? Ó, colocaram uma negra no papel. Não, beleza, mas não é isso que eu concordo. Eu queria que os negros tivessem filmes deles. Eu queria que, tipo, o protagonista fosse criado um protagonista negro. Tivesse uma história de uma pessoa... Uma história deles. E qual seria essa história que a gente poderia colocar? Eu não sei justamente por isso, a gente não vê no cinema. Eu não tenho exemplo pra dar. Boa pergunta, do né? cinema Qual a brasileiro, história? mano, Cidade de Deus, cara. Só gente negra morrendo, cara. Violência, Tipo, violência. Não é trabalhando na periferia, sofrendo, assim. Tropa de Elite, a gente A própria questão morrendo, de Tropa de cara. Elite também. É engraçado, eu acho que isso é um pouco mais claro, assim, que vem na memória. Aí você fala assim, né, um dos argumentos para você, por exemplo, retratar o negro na favela, como na Cidade de Deus, que é um ótimo filme.
diga-se de passagem, é mais ou menos assim, ó, a ideia de retratar a realidade. Então assim, ok, a gente não pode tranquilo. mentir, não é que Beleza, só que assim, branco. por que você, quando é com negro, você retrata a realidade? Só que quando é com os brancos, você mente. Porque assim, você já viu pobre em novela? Tipo, é super legal ser pobre em novela. Tipo, todo mundo Parece muito feliz. fácil. Todo mundo é feliz. Todo É sempre pobre. sorrindo, O festa. pessoal faz um churrasco ali, todo mundo entra na casa de todo mundo faz churrasco. Sempre Tipo, alguma coisa acontece, uma comemoração. isso não é ser pobre. Tipo, então assim, ó, por que eles mentem numa parte? Por que assim, negros, não, o que eu sinto falta bastante assim, ó, por que negros não podem, e talvez provocando já na questão da história, que história que vai contar? Eu acho que assim, ó, a que eles quiserem. Tipo, os negros acho que pode contar qualquer história, tipo, até uma que não seja verdadeira. Tipo, acho que o que falta é uma diversidade de papéis, assim, papéis lúdicos, papéis sérios, a diversidade engraçados, papéis dramáticos, tipo, e no geral você parece que o negro tá meio condenado, tipo, ou a retratar a realidade, ou a falar sobre algum estereótipo que esteja relacionado à questão de raça e cor, né? Então acho que eu penso um pouco sobre isso. Ou toda vez que aparecer, falar assim, olha, um exemplo. Não tem que ser exemplo, tem que ser normal. Tipo, não precisa ser Ser natural. Hora, né? Eu acho que a gente vai talvez, já falando demais aqui, mas eu acho que a gente vai talvez alcançar um equilíbrio, vai enxergar uma evolução no cinema, quando uma protagonista, como você lembrou bem, do caso da Pequena Sereia, quando a protagonista de um filme for negra e isso não for notícia. Tipo, aí eu acho que a gente achou. Não for forçado. Acho que aí a gente achou um equilíbrio. Tipo, aí assim, ó, legal. Tipo assim, ó. Agora, quando você tem um filme que tem uma protagonista negra e o filme fica conhecido por conta disso, então assim, a gente tá só falando, ó, continuamos com o problema. Tipo, né? Tá aí. Tipo, Não melhorou nada. não melhorou nada. Precisa, é notícia, tipo, uma negra ser protagonista. Que a gente sabe? pensar que antes essa história já tinha sido feita, né, através dos desenhos, né, pela Disney, por conta que como que era a Pequena Sereia. Era branca, ruiva, olhos verdes. Entendeu? Então, assim, isso tem que ser um impacto, você olhar e falar, nossa, fizeram uma Pequena Sereia negra. Como assim? Né? Não seria. Não seria uma notícia se ela fosse loira. Branca entendeu? e loira. Tipo, não é uma notícia. Esse é só mais um filme da Disney. Esse é só mais um mais filme. um filme, Né? A Princesa e o Sapo. Por que é tão... Nossa, né? A gente vê a Disney trazendo essa questão. Tem que ser, ninguém tem que se admirar. E que a gente fica admirado, todo mundo. Até os próprios negros falam, nossa, tá fazendo representatividade. Não tem que fazer isso, né? Deveria ser uma coisa normal, né? Tem que tirar um pouco do altar e colocar no geral, todo mundo, a massa. E algo de representar assim é quando implementam os negros em filmes e colocam tipo, eles como papéis insignificantes, tipo, um barman, ou um jardineiro, ou, sei lá, alguém que não tem tanta importância, tipo um chofer, então, sempre são trabalhos serviçais mesmo. Ou fazendo o né? papel de bobo da corte, né? Que a gente traz isso muito na questão cultural, que a gente fala desde, né, quando a gente fala de arte circense também, que a gente traz essa questão do bobo da corte, né? Era trazido na questão cultural, a gente vê que era por conta de primeiro colocar as pessoas deficientes, pessoas negras, né, fazendo coisas para entretenimento, né, da população ali, dos reis, né, rainhas. E por que teriam que ser as pessoas? Por que não colocaram um branco para fazer isso, né? E por que seria engraçado colocar uma pessoa, né, por conta da sua... E o que a gente começou o assunto mais ou menos assim, falando sobre o cinema e a questão da sociedade, e é muito legal a gente chegar nessa parte por conta que parece, assim, ó, você fala assim, mas não tem nada a ver, você só tá se divertindo ali por 1h30 e tal. Meu, não é bem assim não, porque no fundo, o cinema, ele surge inclusive com isso. Tipo, a história do cinema, ela surge para educar comportamentos. Então, assim, ó, sem perceber, de forma inconsciente, nós estamos sendo educados, tipo, por meio de um filme. Então, quando um negro assume um papel, esse estereótipo do engraçado, do bobo, tipo assim, ó, olha o prejuízo que você traz socialmente para isso. Não, então tá certo. Tipo, realmente, tanto para uma criança... Imagina assim, uma criança negra se vendo dessa forma. Tipo assim, ó, não, eu tenho que ser engraçado e é normal todo mundo brincar assim comigo.
E achar que eu Tipo, sou bobo. Que achar que eu sou né? bobo, tipo, é normal essas brincadeiras, tipo, Uma criança de fora vir falar que uma criança negra também tem que fazer o mesmo papel, né? De engraçado ou o próprio bobo, né? porque você não consegue explicar para uma criança de uma forma tão complexa que distinguir a criança até certa idade, ela não distingue tão bem a realidade da imaginação, né, da Sim. ficção. Então assim, ó, como que você vai falar para a criança, não, isso aqui é só o cinema? Não é só cinema, Isso não aqui é não é só um realidade. filme. Ela vai Isso aqui entender, é ela vai sociedade absorver também, aquilo ali. gente. Isso é social. E até a questão, o cinema de Hollywood, vocês acham que eles fazem essa representação através dos negros nos filmes que sejam para um lado positivo ou para um lado negativo? Professora, algumas, se tiver, pode ter. Não vou falar que não tem, mas eu acho que é muito parte da econômica. Porque se a gente pensar, a economia move o mundo. E, assim, colocar esses negros em destaque, às vezes é para criar uma repercussão que faça as pessoas assistirem mais. Às vezes nem para ver a história, apreciar o que está sendo feito, mas só pelo, olha, protagonista negra. Aí acaba gerando lucro pra Pra dar ibope, né? Isso é Verdade. interessantíssimo, né? Tipo, Tá vendo? E aí a gente fala da questão, né, que tá educando o comportamento. Vocês acham que realmente nós estamos sendo educados? Eu não acho, eu tenho certeza. Só que aí que tipo de comportamento que é esse, E que né? tipo de educação, Que tipo né? de educação? Essa é a questão, né? Nós somos tão educados assim porque a gente está acostumado sempre a consumir filmes de Hollywood, dos Estados Unidos. Às vezes a gente estranha nossos filmes brasileiros, filmes africanos, que a gente já tratou uma vez aqui na escola, falando sobre, e muitas pessoas falam assim, mas como que é o cinema indiano, que a gente acha super estranho, mas para eles é algo assim, nossa, é normal, assim, para eles é algo divertido. Só que abraçamos as produções coreanas sem nenhum problema. Sem nenhum grande problema. Por que será? Se você... Né? Tipo, por que será? Você abre lá o Netflix, tipo, invadiu, né? Tipo, a produção... De uma hora para outra, de né? uma hora para outra. E ninguém estranhou. Tipo, você não vê comentários sobre isso, né? Tipo, aceitamos super bem, mesmo eles tendo uma cultura muito própria. Tipo, né? Um pouco estranha. Muito deles. Que causam certo... Até a forma de atuar deles é diferente. É diferente. Tipo, então assim, causa um certo estranhamento pra gente. Mas se estão colocando nos streams, é porque Tá tendo procura. a gente tá consumindo. Então assim, ó, a gente consome uma coisa... O estranhamento não é desculpa, né? Tipo assim, ó, a gente não consome porque é estranho. Mas tem coisa estranha aí que a gente tá consumindo. E por que a gente não consome coisa estranha da África, por exemplo, né? Tipo, por quê? É aí que o racismo inverso Não encaixa, né? não encaixa. Não entra. E a gente até pensa na questão dos streams, que a gente vê a porcentagem de filmes, né? Como a gente fala da representatividade, qual a porcentagem aproximada que a gente encontra? 1% de todos os filmes, Pequena, né? né? Bem pequena. Pequena, né? Então, assim, a gente fala que assim, é uma representatividade, Porque né? você ainda teria que fazer um filtro, né? Tipo, achar os filmes, aí depois você vê quais são tratados dentro daquilo que a gente falou dos estereótipos, quais eles são realmente protagonistas, tal. Você teria que fazer uma E que ainda eles uma não filtragem. retiram por conta que eles sabem que aí vai ser polêmica, vai ser né? polêmico. Porque, tipo, por exemplo, se você entrar, né, numa Netflix da vida, você vai olhar Branquelas. Branquelas eu uso assim como muito exemplo, né? A gente vê dois caras negros que tem que fazer uma representação de quem? Duas Duas mulheres mulheres brancas. brancas. Loiras E de aí? olhos azuis, né? E aí? Você vê. Ricas. E aí a gente pensar qual o impacto que poderia ter causado para os atores. Vocês já ouviram falar sobre o impacto que trouxe? Não, Pra eles, Para eles? Teve Branquelas 2, porque foi um filme que teve uma repercussão absurda. eu fiquei sabendo Mas que eles e- não gostaram, Mas eles gostam lá. e também é interessante a gente pensar no período do filme, que eu imagino, eu calculo ali que ele seja aproximadamente do começo dos anos 2000, 2005, por ali. Então essa questão, por exemplo, você fala agora da questão de representatividade, é a pauta do momento aí, dos últimos 5 anos aí em Hollywood. Agora, quando eles fizeram o filme, ainda ninguém tava falando disso ainda, né? E o pessoal de lá, eles falam que o filme é muito racista. Pra gente acha tão engraçado, a gente tira um sarro. Então, lembra A que gente eu falei gosta. da questão, né? Do Sim. humor? Então Pega aí aí. colocou, eles são todos, né? Acontecem coisas assim, tropeça e a gente tá dando risada, o carinha lá que vai lá no banheiro com dor de barriga, né? Olha aí a questão que a gente tinha comentado, né? E a ideia, assim, que a ideia, o duplo do humor, né? Tipo, que assim, o negro é obrigado a subverter o humor, né? Ele, tipo, ele se fazer de bobo pra poder conseguir fazer Ele uma tem que ser crítica, engraçado. né? Tipo, então ele usa do que ele tem nas mãos, assim, né? E
como portador de más notícias aí, a gente está chegando na parte final aí do nosso podcast. Tem as considerações finais aí pra gente fazer da pauta? Ficou surpreso. É porque daqui a pouco a gente vai ser expulso por conta da sala aqui. Então a gente precisa ir caminhar pro final aí. Qual assim, das pautas assim, que vocês gostariam de abordar? Assim, que a gente não falou ainda. Uma que eu tava vendo aqui seria bem interessante era quais desafios persistentes a população negra ainda enfrenta em termos de inclusão e representação no cinema. Todos. Eu acho que nada mudou. Né? A gente nada mudou porque, né, até mesmo se a gente for pensar da questão, né, de onde começou a questão do racismo, né, do preconceito, da discriminação, a gente vem de uma questão histórica, né, absurda. Então, assim, a gente vai tentando levar isso, se a gente pensar pelo período, né, de vivência da época da escravidão e tudo mais, a gente tem que pensar que já era para isso ter passado. Né? Então, assim, eu acho que vão ser os mesmos desafios, só que de formas diferentes. Eu não acho que nada mudou. Enquanto todo mundo não achar impressionante um protagonista negro no filme, nós não vai vir pra frente, né? Às vezes nem o Achando... protagonista é o pessoal que aparece assim que a gente tá vendo, mas todo fundo que tá participando da produção, quem tá gravando o som, o cameraman. Quando a gente pensar de toda uma produção, envolve, né, milhões de pessoas aí, né? Para todo o processo, para chegar um filme até as nossas telas. E a gente, né, verificar isso, a gente for puxar os dados de quantas pessoas, né, negras estão ali, a gente vai ver que é pouquíssimo, né, desde né, do câmera, de quem fez do figurinista, a edição, tudo, né, a gente vê sonoplasta, a gente vai ver que são pouquíssimos. Até eu mesmo não conheço, eu não conheço né? um diretor negro. Alguém que conhece? Não, tem um bem famoso, né, Caramba, é o segundo nome que eu tento lembrar e não esqueço, mas ele vem aqui no Brasil, ele produz filme de ação. Uau. Ele produz vários filmes de ação. Spike Lee. Spike Lee? Spike Lee. Ele faz bastante filmes famosos. Só que aí, assim. É tanto que a gente tem até Tem dificuldade de lembrar. Você vê a diferença que nós né? Se a gente pensar aí, a gente vê o Spielberg, pronto, né? A gente já todo mundo sabe, né? Já desde o pequenininho tá lá, ali, já sabem. Tá lindo. Vai rapidinho. E eu acho assim, eu queria também deixar minhas considerações para valorizar espaços como esse, sabe? Tipo, para que a gente comece a falar disso, sabe? Eu acho que pensar a gente não tá mais acostumado, mas pensar é um ato revolucionário, sabe? Tipo, de você começar a mudar as coisas, resolver assim, ó, beleza, a gente não tem todas as soluções agora, mas aí, ó, a gente tá percebendo. Tipo, ó, não vem fazer gente de bobo, não. A gente tá percebendo que tem coisa errada. Tem coisa errada. Então, eu acho que desde a escola até, sim, assim, você ter cada protagonista negro que você tem, é uma forma de você, sim, chamar atenção pro problema. Então, eu acho que esse é um espaço ideal. Assim, se a gente tá falando que o cinema educa, eu acho que há outros espaços de educação, como esse aqui também, que deveria tratar sobre esses temas. Aproveito aqui para encerrar minha fala, não necessariamente o nosso encontro, mas para agradecer a professora Amanda, que gentilmente nos atendeu o nosso pedido aí, inclusive estendendo uma aula dela aí para a gente fazer o trabalho, porque é dificílimo falar com ela também. Tipo, então, mas obrigado. Bom, podemos finalizar aqui? Alguém quer Podemos falar alguma encerrar. Gente, quero agradecer também, tá, a oportunidade, é muito bacana a gente, né, concordo com o Daniel, esses espaços, né, pra gente poder educar, porque teatro educa, escola educa, a gente, né, principalmente essa questão de comportamento, né, a gente precisa, né, ter essa educação e levar adiante, né, porque se a gente tá falando toda dessa questão das dificuldades que se tem ainda, é por conta que também a gente encontra dificuldades em expor isso, em falar sobre isso, né, em trazer essas questões, tá, e eu agradeço muito por contribuir aí com vocês. Nós que agradecemos, professora, que é isso. Então, pessoal, chegamos ao fim do podcast. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E tchau. Tchau.